Olá, tudo bem? Começando mais um episódio aqui do nosso Podes Crer, o podcast do conhecimento. Sempre aqui ao lado do professor Damião. E hoje, professor, nós vamos juntar, né, o Podes Crer Gestão com Podes Crer Economia e Negócio. É isso. E o nível hoje aqui está nas alturas. Vamos receber, já conversar com o secretário da Fazenda do Estado do Piauí. Pois bem, é uma satisfação receber aqui, professor Damião, o Emílio Júnior, secretário da Fazenda. O senhor também foi professor dele, de História? Não. Não. O Emílio Júnior, nós temos uma relação que eu posso identificar como histórica, mas não a ponto dele ter sido meu aluno. Até porque nós temos uma idade aproximada. Eu tenho um pouco mais de 2 anos do que ele. Bem-vindo, secretário. Boa tarde, César. Boa tarde, Damião. É uma honra, né, estarmos aqui hoje no Podes Crer aqui para esse bate-papo informal, né? Para isso que eu fui convidado, né? Foi seu aluno também, professor Damião? O que eu ia dizer, e vou reafirmar aqui agora, ao Emílio, a você, César, e a todos que nos veem e nos escutam aqui, você disse que o nível está alto. Nós apenas fizemos um espaço a mais no sarrafo. Você sabe que todos que aqui vieram foram de grande valia e importância para o debate, para a formação de opinião pública, e o Emílio só está elevando isso um pouco mais, porque a pauta hoje é uma pauta extremamente significativa, não que as outras não fossem, que é discutir fazenda, imposto, economia, negócio, mas, sobretudo, de modo muito pedagógico, como isso volta para o cidadão. Aqui o que nos interessa, de fato, é como o cidadão, olhando para a fazenda, percebe que ali tem uma instituição que pode zelar pelos recursos públicos na forma de impostos, de modo a melhorar a vida desse cidadão. Muito bem. O currículo do doutor Emílio é extenso, né? Mas ele é bacharel em Ciências Contábeis e Administração de Empresas também, e já tem uma história, né, na administração, né, na política piauiense. Mas vamos falar um pouquinho da pessoa, né? O senhor Emílio Joaquim de Oliveira Júnior é de onde? Nasceu onde? Bem, nós somos de uma família de 6 irmãos, né? Sim. Lá em casa nós somos 4 homens, né, e 2 mulheres. Meus pais são da região de Picos, né? Mas todos nós nascemos aqui em Teresina, né? Meu pai é do Geminiano, né, que era município de Picos, né, e passou a ser município nos últimos 20 e poucos anos, né? Foi emancipado. Sim. E também que tenho boas lembranças de que a minha infância toda eu passei ali pelo Geminiano, que é da parte do meu pai, e da minha mãe também, que era de Picos, morava na São Sebastião de Picos. Então a região de Picos ali, do Geminiano e a cidade de Picos mesmo, é a minha infância toda. Todas as férias, Semana Santa, tudo, nós estávamos ali. Pai e mãe vivos ainda, secretário? Sim, benção. Com muita saúde. Meu pai completou 88 anos, né, já no ano passado, e minha mãe 82, né? Mas os dois, graças a Deus, dentro das limitações, né, estão bem. Com a responsabilidade dos filhos cuidarem também, né? Claro. Bom, vamos lá. A gente sabe que a Secretaria de Fazenda é uma das mais importantes em qualquer governo, né? E a gente está aqui para esclarecer, né, para quem está acompanhando a gente, o que é a Secretaria da Fazenda? O que faz a Secretaria da Fazenda? Ela existe para que fim, secretário? Muito importante a sua pergunta, César. Porque muitas vezes quando a gente fala fazenda, aí tem aquele rótulo da pessoa pegar logo só de cobrar imposto, né? Sim. E às vezes a pessoa também é insatisfeita em pagar imposto, né? E às vezes não sabe para que serve a questão do imposto. Mas a Secretaria de Fazenda, no caso do Piauí, nós temos como várias atribuições, né? A primeira delas, a gente coordena a área de incentivos fiscais do Estado do Piauí.
junto com outras secretarias, mas a Secretaria de Fazenda preside, né, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, junto com a Secretaria de Planejamento, junto com órgãos privados que participam lá do Comitê de Incentivo, como o Banco do Nordeste, a própria Badesp do Estado do Piauí. Então, a gente coordena essa parte da política de incentivos fiscais do Estado, ou seja, aquela atração de investimentos que o Estado faz, de atrair empresas para o Estado do Piauí. Então, a gente faz aquela função de mostrar que ele vindo para o Piauí, que tipo de redução tributária eles podem ter para diminuírem os seus custos e eles inverterem isso ou investirem isso, essa diminuição em emprego, desenvolvimento e tudo. Então, uma das atribuições nossas é essa parte da Comissão de Incentivos Fiscais que nós coordenamos. Certo. Outra parte que a gente também coordena é que dentro da Secretaria de Fazenda nós temos a Superintendência de Controle do Estado do Piauí, que é a CGE, né? Controladoria Geral do Estado do Piauí. O que é que faz a Controladoria Geral do Estado do Piauí? Na verdade, ele é um órgão de controle interno que normatiza, né, todos os processos, como é que devem andar no tocante à despesa, desde do seu momento da licitação, das orientações. Então, a CGE, ela tem essa função e a gente tem esse ato normativo de informar para todas as unidades gestoras do Estado do Piauí como é que devem proceder no controle dos processos das receitas e das despesas e a contabilização disso. Muito bem. Outra atribuição que a Cefaz também tem é a questão da superintendência do Tesouro Estadual. O que é que faz essa superintendência do Tesouro Estadual? Em primeiro lugar, você tem a contabilidade, né, que você tem todos os registros contábeis daquilo que o Estado executa durante todas as unidades gestoras, né, aquela fase de você empenhar, liquidar, pagar, e aí você tem que consolidar isso em informativos fiscais. Então, a superintendência prestação de contas. A superintendência do Tesouro é ela que faz essa consolidação de todos os dados do Estado para informar os órgãos competentes a sua obrigatoriedade, como aos tribunais, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, a Secretaria do Tesouro Nacional, as prestações de contas que você tem que fazer, às vezes, para uma instituição bancária, sobre renovação de cadastro. Então, a superintendência do Tesouro faz isso. E também ela faz esse controle do gerenciamento também, de como é que está o comportamento das receitas junto com as despesas, como é que está esse casamento e a execução disso Manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio. E aí você tem, na Secretaria de Fazenda também, uma superintendência de receita, que é justamente essa que faz com que você tenha que ter o foco da atração dos recursos que entram no Estado do Piauí. Então, nós temos uma superintendente de receita que ela acompanha todas as cobranças tributárias com a área de auditoria de empresa, acompanhando essa questão, se as empresas estão sonegando ou não, se estão informando de maneira correta, né? Para que nós, como você faz, a gente assegure que aqueles recursos que a lei autoriza a cobrança deles possa realmente entrar dentro do Estado do Piauí, para que o governo possa, justamente com esses recursos feitos, aplicar lá nas suas ações de planejamento. Então, por exemplo, a função nossa é a questão dos incentivos fiscais, Controladoria Geral do Estado para normatizar, Superintendência do Tesouro para fazer esse comando dos dados contábeis, a área da Receita. Que é a arrecadação. Que é a área da arrecadação. De impostos. E aí você tem uma superintendência que ela é voltada para uma área dentro da Cefaz, como a Cefaz sendo uma unidade gestora também, que é uma superintendência de administração e logística dentro da Cefaz também. Secretário Emílio, hoje, como de costume, a maioria de nós vai ao supermercado. Isso. Hoje eu fui ao supermercado e a moça perguntou: o senhor quer colocar o seu CPF? Eu disse: claro, eu quero colocar. Atrás de mim tinha um cidadão que disse: eu não informo. Eu não quero nem saber do governo, saber que eu existo, que eu estou fazendo isso ou aquilo. Eu falei para ele. E aí, sobre isso que eu quero lhe perguntar. Eu falei: não, eu faço questão de informar.
Porque eu sei que, na proporção que eu pago o imposto, aí ele disse assim, só você, professor, ele me conhecia, que gosta de pagar imposto, que ganha muito. Não, eu não gosto de pagar imposto. Eu acho que deve ser pago para que a gente possa cobrar do Estado, na forma de benefício, algum retorno. Então eu pergunto, o que a Secretaria tem feito para otimizar essa arrecadação, sem, contudo, pesar demais no bolso do cidadão, do contribuinte, e nesse caso do piauiense? Em primeiro lugar, que quando você compra um produto, né, quando você vai no supermercado, ali às vezes você não tem nem a noção, mas o imposto já está lá dentro. Está retido. Então, quando você diz lá que aquele quilo de arroz custa aquele valor, na verdade o imposto já está ali dentro. Então, Perfeito. cabe a Cefaz assegurar com que aquilo que você já está pagando, que na verdade você está pagando aquele valor, Sim. mas que parte daquele valor que você está pagando, ele se refere a um tributo que é do Estado, para bancar os seus serviços lá na ponta. Então, cabe a Cefaz a gente assegurar isso aí. E você colocou uma coisa, Damião, que às vezes eu já vi também, a pessoa dizer assim, mas eu não gostaria de pagar tributo, eu não pago nada. Mas imagine só, eu para chegar aqui no Podes Crer, né? Eu passei por várias avenidas asfaltadas, né? Passei, inclusive, por algum carro de polícia, essa Todas coisa iluminadas. toda. Iluminadas todas. Quer dizer, quem foi que assegurou esse asfalto que eu vim de lá para cá passando e tudo? Tributo. Quem foi aquele carro que eu passei ali, estava lá fazendo um ronda policial ali? Foram os tributos. Então, existe a função social do tributo que nós temos que fazer isso. Agora, é lógico que o cidadão, o que ele tem que aprimorar é a forma também dele acompanhar tudo isso, porque, na verdade, não é à toa que, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui da Cefaz, esses dados que são registrados, a gente Sim. bota no portal da transparência, para que o cidadão possa acompanhar, inclusive, para ele saber em que é que o Estado está gastando, se está gastando mal, errado, se ele concorda ou não concorda, para que ele possa, inclusive, fazer suas críticas, né? Então, mas a função tributária existe para isso aí, para atender a população. Porque, por exemplo, a partir do momento que você cobra uma educação boa, que o seu filho vá lá, ou que ele vá lá para uma escola pública e tenha uma educação boa, se não tiver o tributo ali bancando para pagar o professor, fazer com que aquela escola tenha a sua energia, os investimentos que estão lá, equipamentos, inteligência artificial, tudo, se não tem o recurso, não tem nada disso. Secretário, vamos falar de que impostos, né, o governo estadual arrecada. A gente conhece o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Quais outros impostos estaduais? Em primeiro lugar, por exemplo, assim, é muito importante que às vezes a pessoa fala, tem uma confusão quando a gente fala tributo, né? Tributo é tudo aquilo que o Estado cobra para entrar como nos receita cofres. dos cofres públicos. Isso. Então, quando eu falo de um imposto, o imposto é um tributo. Sim. Quando eu falo de uma taxa é um tributo. Quando eu falo de uma contribuição também é um tributo. Okay. Agora, quando você fala de imposto, então a Constituição Federal, ela autoriza aos estados cobrarem 3 impostos. Né? Certo. Que é o ICMS, Sim. que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA, que é o Imposto sobre veículos automotores, e a questão do ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Esse imposto é aquele que o Estado, o ITCMD, a gente só tem fato gerador nele, ou quando alguém faz uma doação de recurso para ele pagar o ITCMD, ou, infelizmente, quando alguém vem a falecer, que aí vem a questão do inventário e tudo, e aí tem a questão do ITCMD. Então, César, para ser bem preciso, o Estado cobra esses 3 impostos, né? Tá. Que quando você pega na composição da receita, ICMS, IPVA e ITCMD, o ICMS ele representa sozinho 90% praticamente da receita própria do Estado. Secretário. Então, 90% da receita própria do Estado vem do ICMS. Vamos levar em conta assim, São Paulo, que, se eu não estiver enganado, pagou em 2024 quase 900 bilhões de impostos, de tributos federais. Né?
como isso volta para cada estado? Eu tenho curiosidade para saber o percentual, para quem está acompanhando a gente. É baseado nessa própria arrecadação? É baseado na população? Ou também leva-se em consideração a questão daquele estado não pagar tanto imposto, mas precisar de assistência? Enfim, como é que isso volta para o estado? Inclusive, foi uma boa pergunta que você fez, isso aí daria uma aula bem grande para a gente explicar. Nos dê essa aula. Vamos reagendar isso aí. Em primeiro lugar, a gente tem um questionamento federativo no Brasil, né? Por exemplo, praticamente 70% da arrecadação dos tributos do país, ele vai para os cofres da União. 70%? 70%. Mais ou menos 22%, mais ou menos 22% é arrecadado pelos estados, em torno de 8% mais ou menos para o município. Agora imagine só, a União que arrecada 70%, praticamente, quais os serviços que a União executa lá na ponta? Então, praticamente, a gente vê que é muito pouco. Cada cidadão vive no município, que é quem arrecada menos, né? Então, existe na área tributária um questionamento muito grande sobre essa questão da forma que é cobrado o tributo no Brasil. E aí, falando daquilo que você perguntou sobre aquela que São Paulo pagou dos tributos federais, né? Sim. A União, ela arrecada vários tributos federais. Sim. Né? Então, a União arrecada o imposto de renda, a União arrecada a contribuição social sobre o lucro, a União arrecada o PIS, que é o Programa de Integração Social, a União arrecada contribuições sociais, contribuições previdenciárias, mas dentro de todos esses tributos tem 2 tributos que a arrecadação dele é dividida com estados e municípios. É o que a União faz como forma de ajudar para diminuir esse apenas peso. 2? Então, por exemplo, quando a gente pega existe o Fundo de Participação dos Estados. Sim. E existe o Fundo de Participação dos Municípios. É o FPE e o FPM. Que é o FPE e o FPM. Sim. Que é onde os estados e municípios entram numa parceria para receber uma parte desse tributo que é arrecadado por ela, para fazer o serviço que nós já sabemos que a maioria dos estados e municípios faz. Então, de onde vem a receita do FPE e do FPM? Do imposto de renda, tanto que é arrecadado com uma pessoa física, pessoa jurídica, e a questão do imposto de importação, exportação, que é muito pequeno, entendeu? E o imposto sobre produtos industrializados. E aí, César, da arrecadação desses tributos, desses impostos, imposto de renda pessoa física, jurídica, imposto de importação, exportação e o imposto de produtos industrializados, 21,5% vai para a distribuição dos estados. Entendeu? Uhum. E aí, essa distribuição é trabalhada em alguns índices, né? Que aí entra a questão... População. A população, a questão da desigualdade social, aí entra a questão da renda per capita também. Atualmente, para você situar num percentual, o estado do Piauí, do bolo do FPE, atualmente a gente recebe em média de 4,2% desse bolo. É o que o estado do Piauí recebe do FPE. E outra parte desses aí, que é o 22 mil, vai para a distribuição dos municípios, né? Secretário, quando você diz assim, 4,2%, É. ainda fica um número invisível aos olhos e à compreensão da maioria. Se a gente pudesse trabalhar aqui com dados concretos, falando de 2024, por exemplo, que acabou, esses 6,8 bi. 6 bilhões. 6,8 bilhões O de que é reais. que se faz com isso no Piauí de hoje, por exemplo? Aí, em primeiro lugar, desses recursos que entram no estado do Piauí, 25% você tem que mandar para a educação. Pronto. Para isso é que eu queria saber desses percentuais. Então Desse vamos lá. aí, 25% logo para a educação. 25% fica garantido que Pra tem que ser educação. gasto com a educação. E os outros 75%? Não, para ainda falta, eu vou dizer no ar. 20% desse valor do que sobra, ele tem que ir para o fundo da educação do ensino básico, que é o Fundeb. Então, De novo, educação. aí, de novo, a educação. Então, 20% vai para um fundo, que é o Fundeb, que, inclusive, esse fundo ele vai dividir com todo o estado do Piauí.
Mas o Estado já tem que gastar 25% com gasto com a educação. Certo? E o resto, é tanta Aí, coisa para o restante, rapaz. E tanta mais coisa. 12% tem que ir obrigatoriamente A para a saúde. saúde. Certo. E aí o que sobra? Aí você tem o nosso maior gasto, que é a folha de pessoal, que ela deve estar superando esse ano na ordem de mais de 10 bilhões de reais, que é o gasto com a folha do estado do Piauí. E aí você tem o repasse aos poderes, que vai para a Alep, Tribunal de Justiça, Tribunal sim. de Contas, essa coisa toda. O serviço da dívida e também, César, a manutenção do custeio da máquina. E o que sobra de tudo isso é o que vai para investimento. Aí, às Muito vezes, pouco, né? aí é o que às vezes a gente fica triste, porque quando a gente pega esses recursos todos, imagine que quando eu estou falando de 6,8 bilhões, estou falando do FPE, mas quando eu pegar o ICMS é mais esse valor mais ou menos. Então você tem aí aproximadamente 14 bilhões só com o ICMS Sim. e o FPE. Quando você tira tudo isso, César, sobra 500 milhões para investimento. É pouco. É por isso que aí eu aproveito para fazer um comentário agora. O Estado faz, o governo Rafael, a gente trabalha muito operação de crédito, Sim. né, no Estado do Piauí, e às vezes a gente tem alguma crítica, né? Eu vejo algumas críticas, a pessoa falando daquela preocupação se o Estado está se endividando demais, essa coisa toda, porque muitas vezes você também se baseia digamos que você é um servidor público, se você começar a tomar muito empréstimo, você vai ficar Sim. inadimplente, né? Mas no caso dos estados, em primeiro lugar, quando você vai tomar uma operação de crédito, você é cheio de normativos justamente para impedir esse desequilíbrio. O primeiro normativo, quando se faz uma operação de crédito, o Estado não pode pegar dívida superior a 2 vezes a sua receita corrente líquida. O governo federal entra como para dar Garantidor. garantidor. É para você, Ainda justamente, assim, né? para você ter a garantia, justamente para você ter um juro mais barato. O governo federal. Mas, ó, o primeiro normativo que você tem que fazer é que você não pode dever mais do que 2 vezes a sua receita corrente líquida. Só para citar um dado. A receita corrente líquida do estado do Piauí é da ordem de 16,5 bilhões de reais, deve chegar a próximo de 17, é o que a gente está estimando quando fechar aqui a contabilidade do ano. 2 vezes isso dá mais ou menos 34 bilhões. Se você pegar a dívida do Estado, ela bruta, ela chega na ordem de 12, 13 bilhões. Então, você tem um lastro de 34, onde você está pegando 13. Então, o Estado do Piauí tem muita capacidade margem, de pegar gente. Outra coisa também que você tem que ter um normativo para isso. O Estado não pode pegar empréstimo no ano um limite que seja mais do que 16% da sua receita corrente líquida, que é em torno de 2 bilhões, alguma coisa. Então, o Estado também não pode pegar no ano e sair pegando em operação de crédito, não. Ele tem um limite de 16%. E o outro, que é o mais preocupante, e a Secretaria do Tesouro acompanha muito bem isso, o Estado não pode gastar mais do que 11,5% com o serviço da dívida dentro do Estado. Então, por exemplo, se o Estado começar a pegar a operação de crédito, que ela superar 11,5%, o Estado não pode mais pegar a operação de crédito. Então, para você ver que há um todo normativo, né, para isso aí. Limites, garantias, né? Mas o que eu queria falar, César e Damião, sobre a importância das operações de crédito, era justamente isso para fechar o que eu disse para vocês. De uma receita corrente líquida de 16 bilhões, imagine que no final vai sobrar 500 milhões para investimento. O que é 500 milhões para o Estado do Piauí investir como despesa de capital? É muito pouco. Então, o que é que o governo faz? Olha, ele pega uma operação de crédito, por exemplo, como no ano passado pegamos 2 bilhões de reais, faz os investimentos que tem que ser feitos. Então, ele faz as estradas, constrói hospitais, faz a questão do avanço do porto, faz rodovias, ajuda a mobilidade urbana, interlocução entre municípios. Por quê? Porque isso tudo ajuda o Piauí a se desenvolver economicamente. Faz os aeroportos. Por quê? Porque isso aí vai trazer também, César, o imposto de volta. Então, e aí, o que é que sobra para o Estado que esses 500 milhões? Aí você pega isso que sobra e vai pagando as prestações daquele empréstimo que você tomou, que é muito melhor. Eu sempre cito o exemplo de que, às vezes, você é um servidor público, um empregado, em que você tem o seu salário lá e quer comprar um carro novo.
você não tem o dinheiro do carro novo para comprar à vista. Tem uma entrada. Mas assim, você tem o dinheiro da prestação. Então o que é que você faz? Você utiliza o banco para ele te ajudar a tu comprar aquele carro. E aí você vai para. Então é o que o Estado do Piauí faz. Entendi. Entendeu? E faz alavancar os investimentos de serviço público. Emílio, eu vou fazer aqui uma intervenção Ok. cujo caráter vai ser um tanto quanto histórico para remeter àquilo que você Isso. acabou de dizer, que a União arrecada 70%, É, e aí entre estados e municípios fica o restante, que é 30%, e associar isso à sua última fala para trazer à baila aqui o seguinte tema. Não é de hoje que o cidadão comum não gosta de pagar imposto. Pelas razões que você acabou de elencar. A primeira delas, em regra, é que ele não confia que o Estado vai fazer a devolução disso na forma de, por exemplo, infraestrutura. Eu vi ontem aqui em Teresina o governador Rafael, a quem mandamos aqui um abraço, participando da inauguração daquela subestação ali do metrô. isso. Né? Então eu queria me apropriar desses dois momentos, desses dois dados, para lhe fazer a seguinte pergunta. O governador tem falado muito insistentemente em avanços tecnológicos, em governo digital, para que essa situação de fato venha a encurtar a distância entre o cidadão e o serviço prestado pelo Estado, tanto que a gente fala o tempo todo no Piauí Gov Piauí, Piauí Digital. Eu pergunto a você, a Secretaria de Fazenda, que está hoje sob a sua tutela, ela é uma secretaria, do ponto de vista tecnológico, arrojado para utilizar essa tecnologia em favor do cidadão? O acesso Tem algum facilitado. produto ou serviço que facilita a vida do cidadão nesse sentido? Em primeiro lugar, vamos falar da secretaria como função de uma área MEI, né? Lembrando que a Secretaria de Fazenda, nós não somos a área fim do poder público. Da governança do Estado. Nós somos a área MEI. A função da Cefaz é a gente prover recursos. Imagine você ter no Estado a Secretaria de Planejamento, que vai fazer o que é que o governo pensa nos territórios todos, o que é que ele quer fazer para fazer a funcionalidade, o atendimento da população, para que a população possa viver melhor. E a Cefaz vai lá com direcionamento e diz, olha, a previsão para o orçamento desse ano é em torno de tantos bilhões. Com base nisso aqui, você pode planejar que a gente vai garantir o recurso para isso aí. Então, a função, a gente faz isso aí. Então, voltando para o lado de modernização, que é uma coisa que o governador tem cobrado muito, em primeiro lugar, você tem a questão da modernização tecnológica, que é algo que está vindo de cima para baixo, que ou você entra ou você vai ser atropelado, né? E o governador, ele entende que o Estado, nós temos que ser parceiro, não de ser atropelado pelo que vem de lá, mas que a gente seja um partícipe dessa mudança tecnológica. Que é por isso que ele está apostando também na questão da tecnologia dentro das escolas, do ensino médico, para a gente formar profissionais, formar nessa área. Então, a Cefaz, pelo lado da área tributária, como a gente nós temos uma convivência muito grande com todos os estados brasileiros, então, assim, na área tributária, a gente é de ponta. A gente usa inteligência artificial para monitorar contribuintes, usa inteligência artificial para... Nós temos uma atendente virtual chamada Tereza, que a gente, inclusive, lançou ela no meio da pandemia, que ela é toda por inteligência artificial também. Ela vai com aprendizado de máquinas e tudo, e ela faz aquilo ali. Agora, é lógico que, por exemplo, as perguntas que são colocadas para a Cefaz são mais áreas técnicas, né? Na área tributária, como é que se faz aquilo, alguma coisa assim. Não é... Eu estou assim, na área de tecnologia, a Cefaz, assim, a gente tem investimentos pesados nessa área de tecnologia. A Cefaz Eu estou perguntando isso também, Emílio, para que a gente não perceba um Estado com ilhas de excelência e outros lugares, por exemplo, absolutamente no escuro. Por exemplo, eu tenho ouvido falar do secretário Chico Lucas, que ele também está nessa vibe de aumentar o processo tecnológico digital, porque a segurança precisa fundamentalmente estar, inclusive, à frente daqueles a quem ela cobra, a quem ela fiscaliza, porque senão ela fica atrás e não vai responder. Nesse sentido, eu lhe pergunto, existe algum projeto
em exercício, porque eu lembro que, acho que o governador de hoje, o Rafael, era secretário, quando tinha um investimento na questão da nota fiscal, inclusive premiava as pessoas que têm algum projeto nesse sentido em andamento. Eu gostava muito dessas promoções. Eu tentei, nunca ganhei nada, mas eu sempre fui atrás. Tentando, É. mas eu sei de pessoas que ganharam, pessoas que eu conheço. Como é que era o nome do projeto lá? Era Nota Premiada? Nota Piauiense. Nota Piauiense, isso. Eu vou aproveitar para falar do Nota Piauiense ainda. Vamos lá. Quando você falou bem aí do pedir a nota fiscal que você perguntou, é porque às vezes a gente está mandando até reforçar isso aí. Uma parte do imposto que você está pagando na nota fiscal piauiense, quando você bota ali seu CPF e você cadastra ele no nota fiscal piauiense, parte do imposto que você está colocando ali, a Cefaz manda te devolver. Então, tudo é eletrônico, você pode acompanhar isso aí. Muita gente faz. Esse programa de nota fiscal piauiense, ele era composto de duas coisas. Uma era essa devolução, que ela nunca deixou de existir, e o outro era o sorteio. A gente aproveitava e fazia alguns plus de sorteio. Mas aí, quando entrou a pandemia, aquela questão do sorteio ficou uma coisa que não podia presencialmente, tinha que ter auditoria, essa coisa toda. Aí o Estado abandonou essa área. A gente tem até repensado isso nos estados, a questão de você fazer sorteios ainda para chamar a atenção. Agora, sobre a nota fiscal piauiense, a gente tem uma parte do que você paga, que você recebe como tributo de volta, Damião. Então, se você fizer o seu cadastro lá, é uma coisa bem simples, cadastra o seu banco. Não expira, vai de lá e vai tudo, juntando até... Vai juntando até você ter direito a ter o limite mínimo, que é a partir do momento, se eu não me Sim. engano, R$25, que é o valor do crédito, aquele dinheiro vai para sua conta. Muito entendeu? bem. Vamos falar um pouco mais de Piauí, que a gente falou de tributos federais, né? Todo mundo fala que o Brasil é o país que mais paga imposto, mas assim... Depois falo do meu concurso também. Vamos lá. Nós temos na frente do Brasil Suécia, Finlândia, Áustria, Noruega, mas vamos voltar aqui para o Piauí. Eu não sei. Vai falar da reforma tributária? Tributária daqui a pouco, porque uma coisa que me chamou a atenção, já que o senhor tocou no assunto, é uma proposta de todos os impostos irem para o governo federal, inclusive o ICMS, e depois o governo federal fazer a distribuição. Mas assim, a gente pode falar dessa parceria público-privada, porque me parece que tem dado certo aqui no Piauí, né? E eu queria perguntar aqui para o senhor, porque a gente tem os hospitais regionais, que aí está naqueles 500 milhões que sobram, se bem que não, aí já vai naqueles 12, né? Nos 12. No 12 e tal. E o hospital de Bom Jesus passou a ser privatizado agora. O OS que chama... Eu não li muito sobre o assunto, então é isso que eu quero que o senhor me esclareça. É uma parceria público-privada, porque tem muita gente que acha, privatizou é vender. Não, gente. Você privatiza, você por um determinado período, 20, 30 anos, uma empresa toma conta, mas aquilo continua sendo patrimônio do Estado, né? O prédio, a área, o que tiver de equipamento, né? E quando se faz uma privatização dessa, existe um compromisso de quem vai tomar conta de fazer investimento também. Existe um cronograma de investimento. No caso do hospital de Bom Jesus, eu falo porque é um hospital importante ali para a região, né? Ali de Corrente, ali Redenção, Curimatá, toda Cristino Castro, toda aquela região, né? Corre ali para Bom Jesus. Como é que vai ser essa privatização? É uma PPP lá em Bom Jesus? E quais são as vantagens disso para o Estado? Como é que fica a Fazenda com relação a isso? Em primeiro lugar, o nosso governador, ele entendeu que, em primeiro lugar, isso é o que a gente chama das OS, né? Que é as nossas entidades que são ordenadoras de serviço nessa área de saúde. Sim. Né? Então, quando você dá ali, na verdade, ela está fazendo função do Estado. O que elas estão gerenciando ali é esse atendimento, de pegar o paciente, levar para o atendimento, levar para o hospital, internar, e o Estado está bancando e pagando todos aqueles servidores de uma maneira assim indireta.
Então, mas na verdade, não é que você privatizou a área da saúde, não. Pelo contrário, até porque a obrigação de um atendimento de média e alta complexidade ele é do Estado. Porque, por exemplo, você Então, vê que... aqueles recursos continuam sendo direcionados para o hospital pelo governo do Estado. Do mesmo jeito, por Então, exemplo, o que a gente essa faz... empresa vai cuidar só da administração? Da gestão hospitalar. Então, na verdade, ela é o Estado ali. Então, por exemplo, quando o Estado abre uma OS dessa aí em Bom Jesus, a gente tem uma OS agora lá do EDA, em Parnaíba. Então, o Estado faz o pagamento para ele ali, para ele justamente gerenciar isso. Ele pagar os médicos, os servidores, para fazer aquele serviço rodar. Eu quero acreditar. O que antes, o que é que o Estado fazia? Ele tinha uma linha mais direta. Você tinha um diretor nomeado pelo Estado, que contratava o médico lá, que tinha aquela locução, que contratava o enfermeiro. E o Estado ficava nessa gestão lá hospitalar. O que é que o Estado está fazendo agora? Eu contrato alguém para ele fazer essa gestão do serviço do atendimento e eu fico no gerenciamento acompanhando. Então, por exemplo, nós apostamos, a gente tem tido alguns estudos, é lógico que quem deve falar mais isso com familiaridade é o secretário de Saúde. Vamos trazer aqui, vamos trazer aqui. Importante. E vai falar isso. A gente já tem alguns estudos que avançou muito o atendimento. E isso é uma coisa que é porque começou agora. Mas a tendência é quando o Estado, porque o Estado ainda está expandindo as OS. Mas vai chegar um momento que o Estado vai ficar o gerenciador das informações. E aí nós vamos trabalhar e acompanhar muito a questão da qualidade do atendimento lá na ponta. Isso me lembrou muito, professor, a entrevista com a doutora Nayara Moraes, da Escola de Governo. Eu acredito que isso vai trazer uma melhoria no atendimento. Porque, assim, o que acontece, né, a gente sabe disso, é que existem muitos terceirizados, né? E a gente sabe que ali existe muitas indicações também, né, de políticos. E o que acontece é que nem todo mundo tem a consciência de que ele ali tem que trabalhar. Ele recebe, mas tem que trabalhar. E fica aquela história, não, eu não faço isso não, porque eu sou indicado do José. Do fulano de tal. E aí, quem é que perde com isso? População. A população. Então, eu acredito que isso vai... Essa fala do César, secretário, nos impõe pensar na questão que é a qualificação do servidor. Seja ele de uma empresa como essa, como assim dizer, terceirizada, seja ele servidor público aprovado em concurso. E pensando nisso, eu estou aqui com dois exemplares do Programa Nacional de Educação Fiscal. Isso. Aqui ele diz, educação fiscal no contexto social, e essa outra aqui, gestão democrática de recursos públicos. Se há um Programa Nacional de Educação Fiscal, existe um programa estadual de educação fiscal? Com certeza. Bom. Inclusive, nós temos uma área, Damião, exclusiva para trabalhar isso aí. Porque, na verdade, isso que nós acabamos de comentar aqui, para evitar que, às vezes, o cidadão reclame do imposto sem estar lembrando que eu preciso daquele imposto. Então, nós temos hoje o Programa de Educação Fiscal, ele é integrado com a Secretaria de Educação do Estado do Piauí, inclusive é colocado dentro das escolas do Estado, entendeu? E esse programa a gente visita as universidades, tudo, mostrando justamente, Damião, essa função social do tributo. E trazendo também a conscientização do cidadão, onde ele tem aquilo que os países de primeiro mundo fazem. Eles trabalham, eles vão cobrar a questão do serviço lá na ponta. Eu tenho que realmente brigar por um atendimento melhor da Polícia Civil, um atendimento melhor da Polícia Pública, né? A questão da melhoria da educação. Mas o tributo é o que faz você financia isso. Financia tudo isso. Né? Então, assim, existe esse programa, é um programa muito bonito a nível nacional, o Estado do Piauí é integrante desse programa, e dentro do Estado do Piauí, pelo contrário, a gente já tem várias ações, já dentro do governo, junto com... Aproveito aqui esse momento para agradecer ao secretário Washington Bandeira, né, da Educação, onde ele tem dado todo o apoio ao programa de educação fiscal integrado com a Secretaria de Fazenda. Então, a gente tem colocado muitas ações para fazer com que
essas crianças possam entender justamente a função do tributo, porque senão você só vai falar de tributo lá na frente, né? Quando você já está convivendo com ele o dia a dia. O dia a dia. Porque na hora que eu pego essa xícara aqui, que eu vou lá pedir um cafezinho, já vem com tributo, né? Vamos falar agora da reforma tributária, né? Vamos lá. E aqui, o senhor é um secretário da Fazenda, né? Entende tudo de tributos. Mas para quem está nos acompanhando agora, quais foram os pontos? Nós temos foram aprovados alguns itens aí, né? E vem a segunda parte agora, que é 2025. O que foi aprovado foi bom para o cidadão? Eu sempre, quando eu falo bom, para o povo, né? Para o contribuinte. Em primeiro lugar, é bom a gente entender assim, o que é essa reforma tributária que a gente tá falando muito no país agora. Nós estamos falando somente dos impostos sobre o consumo do país, né? Sim. Nós não estamos falando do imposto sobre a renda, sobre lucro, né? Que é a segunda parte agora para 2025. Que é a segunda poste que a gente vai ficar lá para 2025, mas é muito difícil. Aí pode esquecer que esse não ano vai ser para agora, né, secretário? É possível deduzir a partir da sua fala que é aquilo que a grande massa paga se resolve logo, mas aquilo que os ricos pagam não se resolve nunca? Exatamente, sim, infelizmente. Então, do que foi aprovado até agora, o 2024. Consumo, sim. É o consumo. Então vamos lá. O que é que foi acordado lá e já foi aprovado? Sim. Em primeiro lugar, a União ela tem dois tributos sobre o consumo, que é o PIS e o COFINS. Essas duas contribuições desaparecem e vai criar o que a gente chama de CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Já começa a ser cobrado no próximo ano, 0,9% de tudo. A reforma tributária, César, ele já começa no próximo ano. Ela começa com uma alíquota pequena para ir ajustando. Então, em primeiro lugar, a união desses dois tributos dela, PIS e COFINS, ela já vai começar a trocar no próximo ano para a CBS. Próximo ano, o senhor fala 2026? 26. Ok. Entendeu? Certo. Estados e municípios também estão trocando dois tributos sobre o consumo. O ICMS e o ISS. E criando o que a gente chama de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a partir de 2026 também, já começa a ser cobrado o que a gente chama de IBS, numa alíquota mínima de 0,1%. O que é que acontece? Até 2032 vai existir ainda o ICMS e o ISS. 2033 deixam de existir e fica só a questão do IBS. E em 2033, essa alíquota que é de 0,9 vai estar quanto? Aí é a guerra que a gente tem da reforma tributária. Porque o que é que nós, os secretários de Fazenda, vinham discutindo muito? É porque quando você trabalha numa arrecadação tributária, se todos contribuem, então eu posso ter uma alíquota menor. Sim. Porque todo mundo está pagando. Se eu começar a dizer, olha, não, esse setor eu acho ele importante, vou botar ele para não pagar nada. Esse outro eu acho também importante. Essencial, necessário, enfim. E aí, para manter a arrecadação tributária, vai ter que sacrificar no geral. Então, o que é que acontece? Tanto na Câmara Federal, e é direito de lá, até porque é o nosso legislativo, como no Senado, eles colocaram algumas exceções que acima do previsto. Nós já tínhamos pensado na cesta básica, a questão do cashback para a população pobre, né? Já estava tudo escrito. Mas aí eles foram vendendo algum setor do agro, algum setor de medicamento, algum setor da educação. E aí é aí onde está o dilema de hoje. Quando a gente começou o estudo da reforma, a ideia era que nós tivéssemos uma alíquota em torno de 23% e 24% que é o nosso chamado de IVA, né? Que é Imposto sobre Valor Agregado. Do jeito que está aí, a gente já está estimando que vai ficar no IVA de 28%. Em 2033. Secretário, olha, César, e todos que nos veem e escutam aqui agora. Veja bem, em regra, as pessoas pensam que uma conversa como essa é só mamão com açúcar. Mas eu quero trazer aqui uma provocação séria, não que essas demais não tenham sido, na perspectiva da gente pensar assim, como um cidadão comum, falando como alguém que está passando na rua e que está vendo essa conversa aqui nossa, está ouvindo essa conversa aqui.
em regra, quem paga é o mais pobre. Com E certeza. aí eu queria lhe fazer uma pergunta bem prática, a partir de coisas que eu tenho ouvido falar, saber se é verdade, se não é verdade, se é só mito. Por exemplo, dizem por aí que o sujeito que compra 5 quilos de arroz paga um imposto. E que o cara que tem um avião não paga. Que tem um jet ski não paga. Isso é opinião ou é palpite isso aí? É uma verdade. É verdade? É, O César tem, por exemplo, ele tem um jet ski que ele Eu vive não, viajando por eu aí. não, não. Brincadeira do professor. Não, é sério, não paga? é porque, por exemplo, Não é um bem? anteriormente, houve um questionamento na cobrança de alguns tributos, como passagem aérea, questão de avião, aeronave, né? E aí houve uma suspensão no Supremo, e aí ficou no Supremo e nunca mais se Não cobrou passou. isso. Certo. Com essa reforma tributária, eu quero adiantar, ela já fez uma previsão que, inclusive, a gente pode cobrar o IPVA desses itens bens. aí. Inclusive, só para dizer aqui, na lei que nós aprovamos agora no ano passado, já para valer para 2025, já tem essa previsão que no estado do Piauí nós vamos começar a cobrar IPVA de jet ski, de aeronave, Sim. essa coisa toda. Mas vai ter aeronave de agrícola, que é isenta, Que aí essa coisa isenta. toda. Eu já ia entendeu? falar Então, assim, das de irrigação. mas isso é uma verdade. É porque, assim, para um debate tributário, Damião, tem muita coisa que às vezes a gente se questiona mesmo. Imagina o seguinte: quando você pega um ônibus coletivo, dentro da cidade, ele está pagando ali, às vezes, o ISS. Aí esse ônibus vai ali para Altos, ele está pagando ICMS. Aí ele vai para São Paulo, ele está pagando ICMS. Aí tu pega um avião e vai para São Paulo. Aí não existe tributação do ICMS aí. Porque e quem é que paga? Ou seja, aí termina assim. Aquele que realmente está lá no coletivo, não sei o que, está pagando imposto, e quem está lá. Aí termina. Existe essa desigualdade que aí justamente faz com que quem está na cadeia menor termina pagando muito mais imposto do que o. De novo, eu vou entrar aqui como historiador. Na Constituição do Estado brasileiro, ali, sobretudo em 1822, quando a gente tem um processo de independência, em 24, que tem a primeira Constituição, de lá até aqui, o que a gente tem visto, e eu falo, repito, como historiador, é que quem ganha menos, proporcionalmente paga mais. Paga. E quem ganha mais, proporcionalmente, paga menos. É uma injustiça tributária terrível, não é não, secretário? E aí uma pergunta muito prática, que vale para você como secretário, que vale para o governador Rafael, a partir de uma frase que não é minha, mas é de um grande pensador do século XVII, que dizia assim: conheço muitos que quando podiam, não queriam. E quando passaram a querer, não mais podiam. Tem coisas que você pode fazer como secretário, mas não faz? Tem, é muito. Gostaria de fazer, mas não tem como. É justamente assim, porque quando você fala, olha, imagine uma pessoa que ganha salário mínimo, né? Então, ele muitas vezes, o que é que ele vai pegar do salário mínimo? Então, ele paga uma parte da energia elétrica, que lá tem um ICMS também alto. Aí ele vai para o consumo, e consome tudo, é arroz e feijão, que está tudo tributado. Uma cervejinha no final de semana. Uma cervejinha que está tributado. Então, praticamente, de tudo que ele está ganhando, aí você tem um peso muito grande do que ele foi consumido ali, que foi tudo para o tributo. Aí vai ver você é uma classe média melhor. O que tu come e consome é praticamente igual àquela família. Sim, e tudo. E aí, às vezes, tu pega o que tu tá sobrando e vai aplicar em banco, vai ganhar dinheiro. E no final, da tua renda, né, você termina pagando muito menos tributo do que uma pessoa que ganha menos. Então, isso é uma questão da nossa reforma. Histórico que a gente precisa pensar nisso. Secretário, vamos falar aqui 2025, não está começando agora, vamos tentar falar de coisas boas. Concurso. Concurso. Vimos aí concurso, que a gente já falou aí que o governador investe muito em tecnologia para facilitar a vida do cidadão, né, que são aplicativos que você já faz aqui na palma da mão ali. Na palma da mão, a questão com o Detran, de pagar IPVA. Eu sou uma pessoa que já sou usuário, né, do Bankfone há muito tempo, né? Inclusive na compra, que eu não vou falar o nome aqui para não fazer a propaganda do meu banco, mas ele foi o primeiro a criar o cartão aqui no Brasil virtual.
que é aquele cartão que você gera naquele momento para fazer apenas uma compra. E quando eu faço compra na internet, que eu gero esse cartão, eu começo a receber mensagem. Compra negada de tanto, não sei o quê. Eu passo 6, 8 dias recebendo. As pessoas já estavam querendo pegar o cartão para fazer compras. Então, tá. Mas vamos lá. Como é que eu poderia começar aqui? O que é que lhe deixa feliz, como secretário da Fazenda, para 2025, na perspectiva de executar? Olha, todas as vezes que a gente vê os estudos, né, do estado do Piauí, que aí você vê que os indicadores da educação melhoraram, aí você vê lá. Agora mesmo saiu os estudos na área da segurança, de latrocínios e tudo, comparando 2024 com 2023, então houve uma queda abrupta, né, de latrocínio no estado do Piauí, questão de diminuição de roubos, a questão da melhoria da qualidade de vida, e quando você vê a perspectiva da renda per capita, da renda média do piauiense também aumentando, a gente fica muito feliz, porque nós não fazemos parte daquela área fim, mas nós, como a gente faz parte da área meio, a gente alimenta isso, faz com que a gente esteja vendo uma melhoria da população, uma melhoria da qualidade de vida. Então, toda vez que eu vejo os estudos na área de melhoria de todo o estado do Piauí, que bate diretamente na população, e essa questão do desemprego, de diminuir, isso aí me deixa muito feliz, porque eu sei que a gente, quanto mais pessoas estando bem, para todos nós melhor, né? Não adianta você querer ficar numa ilha, onde você muitas vezes imagino, você prefere ser um mediano onde tem todo mundo ou um milionário que fica só isolado? Não adianta. Entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz, César, com isso aí. Então, a perspectiva é que eu fico muito feliz em trabalhar com o nosso governador Rafael Fonteles, assim, porque ele é um vislumbrador, ele é muito preocupado com todas as áreas do estado do Piauí, muito preocupado em a gente fazer com que a gente realmente, a educação, ela cumpra o papel da educação mesmo, muito preocupado em que a segurança pública cumpra o papel da segurança pública, a saúde cumpra o papel da segurança pública. Por quê? Porque nós sabemos que isso, quem beneficia é a população. E ele é um vislumbrador, cobra muito da gente. É isso que eu ia perguntar, ele é de cobrar mesmo? De ficar... Ave Maria. Não... O governador, o Rafael, assim, ele... inquieto, né? Ele é inquieto, é uma energia e eu fico até pensando, deve ser como eu, deve ter TDAH, o Rafael. Mas, Emílio, nós temos aí ouvido falar de que o estado do Piauí, tomar, por exemplo, a segurança. A gente teve aí uma quantidade enorme de pessoas que entraram na segurança a partir de concurso. Há previsão de um concurso na Fazenda? E qual é efetivamente a melhoria que esse concurso vai trazer para o Estado? Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao nosso governador, né? Foram autorizadas, né, já agora para 2025, né? Provavelmente o edital desse concurso deva sair até março. 80 vagas para a Secretaria de Fazenda, 20 vagas para auditor fiscal, 40 vagas para agente tributário. Então, já aproveitando aqui, para aqueles que querem ser servidor público, né, querem estudar, que aproveitem que esse concurso, o edital, deve sair mais ou menos até o mês de março. Então o concurso é para esse ano ainda? É para esse ano. O edital vai sair mais ou menos no mês de março. Okay. E aí você tem mais 10 vagas para auditor governamental e 10 vagas para analista do Tesouro. E aí, Damião, uma coisa que você colocou, onde é que entra muitas vezes a tecnologia nisso? Em outros momentos, se não fosse essa tecnologia que está rodando aí, para que você tenha muitas informações processadas de maneira rápida através de máquina, talvez um concurso desse eu esteja trabalhando para nomear de 500, 600 pessoas. Por que esse concurso hoje é 80? Porque a tecnologia já está avançando muito. Né? Facilita o trabalho. Olha, eu me lembro, eu tenho um tio que é fiscal e eu me lembro que eu fui para a posse dele como auditor em 1980. Naquela época, acho que auditores do Estado eram na base de 80 auditores do Estado do Piauí. Imagina que em 1980, 45 anos atrás, eu devia ter no Estado do Piauí talvez 5 mil empresas estourando. Aí você tem 45 anos depois, o quadro hoje nosso de auditores fiscais no Estado do Piauí são 144, para mais de 150 mil empresas. O que isso facilitou? A tecnologia.
fazendo com que... Então, assim, a questão da tecnologia, ela vai avançar muito. E ela também, assim, ela tem esse lado que ela vai, para esse trabalho manual, até intelectual tudo, ela vai diminuir muito a necessidade de mão de obra. Você falou em auditor governamental. Vai fazer o que esse auditor? O que faz um auditor governamental? Governamental é aquele que trabalha na Controladoria Geral do Estado, que eu falei agora. Que é aquele que vai trabalhar os normativos de como é que a CGE, como é que se deve comportar os processos, né, de receitas e despesas do Estado. Então, ele faz esse normativo, acompanha, faz auditoria nos processos internos do Estado do Piauí. Emílio, todo servidor tem seus sonhos e projetos. Eu, como professor, por exemplo, da universidade, eu sonho com uma estrutura melhor, eu sonho com alunos mais aplicados, eu sonho com uma rede de relacionamento institucional da universidade com a comunidade com a universidade mais estreita, porque, afinal, a universidade precisa servir à sociedade. E eu lhe pergunto, como secretário de Fazenda do Estado do Piauí hoje, qual é o seu grande sonho para 25 como secretário? Olha, em primeiro lugar, é fazer com que todas essas reuniões que a gente faz dentro do Estado do Piauí. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião, você fala em tecnologia, a gente faz parte do Conselho de Transformação Digital, né? O Estado do Piauí, a gente tem um conselho onde tudo quanto é tecnologia, compra de equipamento, melhoria, o governador preside esse conselho, né? E a gente foi discutir o que é que a gente tem em andamento. E aí foram apresentados alguns projetos na área da segurança pública, na área da educação. Então, sempre o meu sonho como secretário é fazer com que isso que está sendo planejado pelo Estado, a gente possa realmente atingir o fruto disso aí. Porque muitas vezes também, Damião, nem sempre aquilo que você vai fazendo, a gente consegue atingir a colheita do fruto em si. Muitas vezes é como uma planta que você vai ali, coloca ela, vai regando, mas de repente vem uma chuva demais, vem uma chuva de menos, né? Então a gente, assim, no serviço público, também tem essas intempéries, né? Você começa aqui com uma ideia, daqui a pouco vem e muda, entendeu? Mas, assim, meu sonho é que tudo isso que a gente tenha planejando, porque não são coisas só... A gente não está pensando em coisas só imediatas. Quando a gente fala essa questão do porto, não é algo que esse ano vem o porto, no próximo ano. É algo que a gente vai trabalhar em 10 anos o fruto de um porto desse. Quando o governador fala da questão do projeto da intermodal, que ele fala da hidrovia, ferrovia, tudo, nós estamos falando de projetos que você vai demorar aí décadas, né? Os nossos filhos e netos. Quando a gente está falando da questão do hidrogênio verde, não é o hidrogênio verde que vai entrar aqui. Talvez eu como servidor já estou me aprendendo, não vou receber o fruto do hidrogênio verde, mas meus filhos e netos com certeza. Então, assim, meu sonho é deixar esse legado, essa semente plantada, né? Essa continuidade, né? Que a gente está nessa missão. Eu sempre, nas minhas orações, eu sempre peço, né? Para a gente ter persistência na caminhada do bem. Porque, né, é como você diz assim, tem muita gente que gosta, mas tem gente que o mal, ele existe, né? Então, sempre vai ter alguém torcendo sendo contra, não entendeu? Só torcendo, mas então, fazendo para que não dê certo. Não Se dê fosse certo. Só torcendo, né? Então, a gente tem que ter muita essa persistência que a gente... Então, eu espero que o nosso governo tenha essa persistência nessa caminhada do bem, que a gente vai em frente... Eu tenho um amigo da universidade que ele diz sempre assim: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. A diferença entre os que planejam e os que têm destino é exatamente a previsibilidade de poder realizar e num tempo razoável, né? E o que às vezes você pode encurtar os prazos, quando você tem uma boa arrecadação, que você prevê um valor X e aumenta por uma situação ou outra, você pode encurtar projetos e processos. O planejamento, inclusive, diminui muito a probabilidade do fracasso, né? Diminui demais. Mas as intempéries existem. Agora, no planejamento, você prevê as intempéries, né? Aliás, hoje, me permita, César, eu estava vendo uma entrevista da pessoa lá que representa o Magazine Luiza. Uma das estratégias de atuação delas é simulação de eventuais contextos ruins para como se comportar naquela situação. Ou seja, eles já estão nessa lógica, ou seja, e se em 2027 a economia cair X? Como é que a gente vai se comportar? O que a gente vai fazer, né?
Só para quebrar o clima aqui, quando o senhor perguntou qual era, né, para o secretário, qual era o desejo, o que é que ele pretendia, eu quase que ouvi dele aumentar tributos. Ainda bem que não foi essa Ele a nem resposta. pode aumentar, né? A rigor não pode, né? Isso aqui é só para a gente descontrair, para brincar. Mas se pudesse, não aumentaria, que é um bem bom. Professor Damião, o secretário Emílio tem um compromisso daqui a pouco. Eu estou aqui olhando no relógio, acho que nós temos mais 5 minutos, então vamos deixar ele à vontade agora para expressar aí todo os seus sonhos, seus sentimentos. Né, Daqui da Expertise Consultoria do Podes Crer, há um grande agradecimento pela sua vinda até aqui, pela sua presença aqui conosco. Já renovando o convite para outras vezes. Agora você fica à vontade para fazer suas considerações, que podem passar de 5 minutos, de 10, assim fique à vontade. O que é que o senhor tem para contar até aqui? Né? Em primeiro lugar, também eu queria assim, lembrar, quando fala de magistério, né? Eu também sou de magistério, né? Na verdade, eu desde 86 eu atuo em magistério. Sim. Né? Eu também sou professor do Instituto Federal, eu sou auditor do Estado, mas sou também professor do Instituto Federal, já com 26 anos. Mas já atuei também como professor da ESP, da UESP, da UESP, não, da ESP, do SESVAL, essa coisa toda, né? E aí, por conta do cargo, a gente vai deixando, porque também não dá para fazer tudo. Né? Então, assim, a educação, ela me deixa muito fascinado. Quando eu vejo assim, os frutos daquele que é o professor mesmo. Imagina quando você vê um aluno seu que topa lá na frente, você chega num local, né, a gente fica muito feliz. Então, a gente, assim, nessa missão, eu queria aproveitar também esse momento, agradecer ao nosso governador pela confiança, né, de ter me colocado como secretário de Estado da Fazenda, né, dizer que a gente está nessa missão. Mas agradeço demais mesmo, em primeiro lugar também a minha família, né, porque quando a gente assume um cargo desse, muitas vezes você deixa de lado, às vezes, uns compromissos. Né? Viajava, por exemplo. Eu sempre viajava 15 dias fora, 20 dias fora, e praticamente você fica nesse... Preso ao cargo. Preso, tem né? que haver a compreensão da família. Mas isso é missão, porque eu entendo também que isso é uma questão temporária, né? Daqui a um tempo a gente vai estar em outras missões, junto o nosso governador também. E agradeço demais também a minha equipe da Cefaz, porque no fundo, quem carrega o piano mesmo são os servidores, né? Porque muitas vezes a gente começa secretário, você fica lá, mas quem faz mesmo, então eu agradeço aqui em nome de todos os meus superintendentes, o James na área do Tesouro, o Amparo na controladoria, a questão da Gracinha na hora na Receita, né? O Ricardo Pires como na superintendência de administração e financeira da própria Cefaz, o Cristóvão que me substitui, né? Todo o trabalho da minha equipe. Então se eu estou aqui falando com vocês, mas por detrás eu tenho uma equipe que me dê todo o suporte. Então eu também transmito todos esses parabéns à nossa equipe Cefaz. Viu? Secretário, é indiscutível a sua competência, o seu conhecimento e é exatamente por isso que o senhor assumiu, está à frente da Cefaz. Agora sim, pesa, secretário, no dia a dia. Como a gente também é de uma família religiosa, né, a gente fica muito... Existe uma responsabilidade muito grande, né? E a gente carrega essa responsabilidade como se fosse algo da gente mesmo, né? E se não der... Não é aquele negócio... Não der errado, se não der certo, não, é questão... Não, é coisa da gente. É o seu nome, né? É o seu nome, você tem aquela responsabilidade. É como você... Nós estamos num barco, né? Então, quando se o barco afunda, ele não afunda só na frente. Então, assim, a gente torce e nós estamos nessa missão. Então, assim, a gente se preocupa, César. É lógico que em determinado momento, às vezes você acorda de madrugada, no final do ano, né? Meu Deus, e aqui, não sei o quê, mas com muita fé em Deus, eu sou uma pessoa sou católico, né? Vicentino, né? Tenho muita fé em Deus, nas ações daquilo que a gente planta, né? E que quando você leva isso de maneira serena e tudo, a gente consegue os frutos, né? E é isso que a preocupação termina, a gente consegue dormir bem. Secretário, você disse aí, falou e até nominou a sua equipe. Nós aqui da Expertise e do Podes Crer, nós somos um time. Tanto que a gente tem um conceito. A gente aqui trabalha com um time como todos inspirados por meta de excelência. Isso. Para nós, bom não resolve.
ou é de excelência ou não serve. Ótimo. A gente persegue sempre isso. Por isso que a gente tem trazido aqui pessoas como você, de excelência. Obrigado, Damião, obrigado, César, obrigado aqui a esse espaço aqui do Pode Crer, entendeu? Estamos sempre à disposição e na luta, entendeu? Estamos lá, estamos na missão. E outra coisa, né, professor? Secretário, fique à vontade para você voltar aqui, tiver um assunto que seja... Tomar um café, uma água. E tratar de assuntos importantes para o piauiense. Se vocês me autorizarem, por exemplo, logo a gente vai estar, depois de janeiro agora, a gente vai ter que publicar os números do quadrimestre, os números fiscais do Estado do Piauí do ano de 2024, né? Sim. Se tiver um espaço aberto, Tá aberto já. Tá aberto. Falar, porque aí eu vou falar em números, aquilo, como é que se comportou os gastos com educação, com saúde, com isso planejamento. É bom, isso é uma prestação de contas. Exatamente. Prestação de Aproveita contas. esse espaço aqui para fazer uma prestação de contas. E esse canal é para isso. Ele quer ser isso. Ele quer ser o ouvido, a língua, a voz olhos, das pessoas, no sentido de que elas tenham extensividade ao ouvir e ao falar. Muito bem. Tranquilo. Já está convidado. Pronto. Obrigado aqui pela sua presença, secretário. Vamos brindar aqui ao nossa tarde, nossa manhã, nossa noite, nosso dia de Valeu. hoje. Salve, salve.